Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer ao Jorge Moreira da Silva e ao Carlos Pimenta pelo convite que me foi feito. E quando eu olhei exatamente para o título deste painel, eu tenho de admitir que fiquei um pouco confusa, baralhada, porque tinha a expressão política industrial. Isto, para o meu ponto de vista, eu quando olhei trilogia do crescimento inteligente, e depois tinha a política industrial, isto para mim fez-me andar para trás no tempo. E das duas uma, o meu conceito de política industrial é desatualizado e, portanto, tem as ideias do passado. Ou então, se calhar, temos eventualmente mudar também a ideia mais generalista que pode existir do que pode ser uma política industrial e, porque não mudar-lhe o nome para outra coisa um bocadinho mais moderna, porque se calhar estamos nessa fase. E, portanto, eu comecei a pensar como é que eu vou tentar fazer um enquadramento e tentar ligar estas duas apresentações que foram feitas com aquilo que também me foi pedido, que tinha a ver com a economia verde. E, portanto, começar da política industrial e acabar na economia verde era um trabalho um bocadinho complexo. E, portanto, pensei, então vou começar pela inovação, porque, no fundo, acho que o essencial é tentar, fui fazer uma pesquisa, tentar perceber em termos académicos e tudo mais, quais são as fontes de inovação. Existem várias, mas eu recorri ao tradicional, mas antes de entrar no tradicional, na minha opinião, qualquer política de inovação, existem dois fatores principais, um deles são as pessoas. E o que é uma pessoa inovadora? Uma pessoa inovadora é alguém que é uma pessoa apaixonada, é uma pessoa sensível, tem várias experiências de vida e ambiciona pela diferença e procurar outras coisas que não o senso comum, é uma pessoa curiosa, é persistente, é resiliente, e é energética. Isto são das várias coisas que eu apanhei naquilo que estava a pesquisar sobre o que é uma pessoa inovadora. Mas há um ponto fundamental que alguns artigos recentes identificam, é que nós pensamos que a inovação pode estar associada à criatividade ou à idiotice, mas na realidade há sempre um ponto fundamental que é uma educação formal forte. Até porque isso é o que permite, do ponto de vista intelectual, tentar identificar exatamente o que é ter uma mente oportunista e conseguir, através desses skills, identificar as oportunidades no mercado, que ali a primeira apresentação é uma evidência uma grande componente do conhecimento formal que origina a identificação de uma abertura de mercado. A prudência, um inovador não é aquele propriamente, não devemos pensar que o inovador é um sujeito que desrespeita completamente o risco, que é um alucinado e que, portanto, não mede as consequências dos seus atos. Não. Normalmente tem o seu componente de prudência e, por ser prudente, não tem medo de fracassar. Porque as pessoas prudentes, no meu ponto de vista, fracassam porque significa o quê? Significa que estão a aprender e que vão ganhando experiência. Portanto, fracassar faz parte do processo evolutivo e do processo profissional de todos os inovadores e, se calhar, de todos nós. Se todos nós tivéssemos fracassado mais vezes, hoje seríamos muito melhor do que aquilo que somos. Obviamente, utilizam as networks para estabelecer parcerias. E é aqui que entra a questão diferente, do meu ponto de vista, entre o que é uma parceria e aquilo que nós ensinamos na escola de gestão. O que é uma economia? É uma economia competitiva ou é uma economia de parcerias? As economias competitivas, um ganha, o outro perde. Portanto, há uns que ganham muito e outros que perdem, e os que perdem não conseguem lá chegar, e, portanto, o saldo não é neutro, o saldo pode muitas vezes ser negativo, veja-se a situação atual em que estamos. E, portanto, se calhar devemos ensinar que consegue-se construir uma nova economia através de parcerias, até porque, ali do primeiro exemplo, com certeza que várias pessoas com skills diferentes têm de trabalhar em conjunto para identificar as oportunidades de mercado e para conseguir chegar com que o produto chegue ao consumidor final. E, como disse, não tem a parte de marketing, etc., porque são outras competências. Quem sabe de futuro, uma equipa completamente diferente entra e aumenta assim a cadeia de valor do produto em si. Um outro fator de mudança, para além das pessoas, é a mudança. Portanto, um outro fator de inovação, deixem-me repetir, um outro fator de inovação, para além das pessoas, é a mudança e a forma como nós vemos a mudança. E, portanto, e aqui sim recorri a Peter Drucker, portanto, ao tradicional, há mudanças na empresa ou no setor, e estas mudanças, se nós olharmos para aquilo que está ali escrito, estão muito associadas a processos e, portanto, são falhas inesperadas que nós aprendemos e, portanto, podemos tomar outra posição. Incongruências, identificamos uma melhor forma de realizar uma determinada função. Mudanças que surgem no mercado, aspectos processuais, etc. Mas o que me interessa mais, e acho que é muito mais interessante também, são as mudanças que ocorrem fora da empresa, noutros setores, noutros continentes. E, portanto, toda a gente fala de mudanças demográficas, mas isto não é nada novo. Nós já sabíamos tudo isto há 10, 15 anos atrás. E, portanto, falar que existe uma mudança demográfica muito forte atualmente é a mesma coisa que assumir que não ouvimos e não lemos os indicadores dos últimos 10 anos. Isto já se sabia. Há mudanças também. O que é que pode provocar a inovação? Mudanças fora da empresa e da indústria.
novo conhecimento, o surgimento de um novo conhecimento e, por último, aquilo que eu acho que é mais significativo para o mundo em que vivemos atualmente, que é mudanças significativas na percepção que o ser humano tem lá fora. E o que é isto? Quais são as mudanças lá fora? E, portanto, vamos começar com as mudanças lá fora em Portugal. Porque lá fora, Portugal não é isto. Portugal é bastante diferente. E, portanto, aqui uma sondagem que tive envolvida recentemente, num estudo que precisamente pretendia analisar o papel da educação sustentável para a criação de novos líderes. Nós fizemos uma sondagem em 1.200 portugueses, portanto, telefónica, e uma das perguntas era isto foi uma sondagem à população portuguesa. Portanto, as mesmas amostras com as quais nós nos baseamos nas sondagens políticas. Portanto, a amostragem é válida. Qual é a função da empresa? Foram dadas várias opções, desde as tradicionais, maximizar o lucro, maximizar o dividendo, vender o mais possível, produzir ao menor custo, maximizar o bem-estar ambiental e social dos stakeholders. Demos uma panóplia ampla de possíveis respostas. Os resultados são 53% dos portugueses acham que a função de uma empresa é maximizar o bem-estar social e ambiental dos acionistas e da sociedade. 12% apenas acham que a função de uma empresa é maximizar o lucro. E apenas 2% acham que a função de uma empresa é maximizar os dividendos para os acionistas. Se nós tivermos isto presente, isto significa muito. Nós temos empresas que não vão ao encontro daquilo que os consumidores querem. E, portanto, ou mudam, efetivamente, a forma como analisam os mercados e como percepcionam aquilo que os consumidores querem, ou então vão surgir outras empresas em Portugal que vão, sim, satisfazer esta necessidade. Pode demorar 10, 15, 20 anos, mas elas vão surgir. Outra pergunta foi quais são as principais características que a população portuguesa identifica como sendo as desejáveis para um líder do futuro. Okay? Portanto, um líder do futuro, convém que seja um pato interessante, ou uma pata interessante. O líder do futuro, quais são as 3 principais características? E temos aquelas desde a racionalidade, eficiência, essas todas. Ora bem, a terceira, vou começar pelo último no ranking, a terceira característica era a capacidade de pensamento estratégico. Parece normal, mas se nós olharmos para os últimos 20 anos, parece que isto também falhou. A segunda foi a capacidade de análise financeira. Qualquer líder tem de saber fazer contas. Mas a primeira é a integridade. E, portanto, o que significa que o que a sociedade espera do líder do futuro, acima de tudo, é ser um ser humano íntegro. Isto significa o quê? Que é o fim do homo económico, se nós todos aprendemos na escola. Ou seja, nós, na realidade, e acho que aqui se todos pensarmos um bocadinho, percebemos que não somos racionais. E, portanto, que o modelo económico sobre o qual tudo isto assenta é um modelo que tem os pressupostos completamente errados. Nós não somos racionais porque não maximizamos a nossa utilidade, ou seja, nós não estamos sempre a consumir mais, nem ficamos mais felizes por consumir mais. Não existe informação totalmente disponível e falta uma terceira que agora não me recordo. Não sei se há aqui algum economista que me ajuda. Parece que não, esquecemos todos, mas o importante é o fim desta ideia de que o agente económico é alguém que maximiza a utilidade, é alguém que quer consumir o mais possível, porque na realidade isso não acontece. E mais importante ainda, não é que não acontece, é que o consumidor não quer que o gestor da empresa seja assim. E, portanto, fica à espera que a atividade da empresa também seja diferente. E como é que se conseguem esses líderes? Ora bem, a educação, sem dúvida. Mais de 50% diz que existir uma cadeira obrigatória numa primeira fase, porque isto devia estar completamente integrado, mas demora mais tempo ainda. Uma cadeira obrigatória desde os primeiro, segundo e terceiro ciclo que debatesse os temas da sustentabilidade, cidadania e empreendedorismo era uma forma de o fazer. Apenas 2% disseram que isto deveria começar a partir das universidades, ou seja, a população portuguesa, que não é assim tão well-educated, consegue perceber que na universidade aprende mais. Já estamos todos formatados. E, portanto, isto, para se conseguir incutir uma nova forma de agir e de pensar o mundo, tem de ser bastante mais cedo. E como percebem isto, então nós perguntamos, então como é que isto se acelera, não é? Vamos estar à espera de mais 20 ou 30 anos? Acelera-se através da formação. A população portuguesa acha que cerca de 80% de todos os cursos universitários devem ter como obrigatórias cadeiras ao nível da ética e da responsabilidade social e ambiental e foi enfatizada aqui a questão da responsabilidade pessoal. Portanto, nós, na realidade, a responsabilidade pessoal sobre os nossos atos é algo que nós raramente ouvimos falar. Portanto, vimos um bocadinho as mudanças da percepção cá dentro, em Portugal. Mas então, que outras mudanças também no mundo lá fora e que podem ser fatores de inovação? Não vou ler isto tudo, porque são muitos números, mas é apenas para se ter uma ideia do mundo em que se vive, não é? Aqui diz, no primeiro ponto, que por dia cerca de 5.000 pessoas morrem
devido à água contaminada, mas posso generalizar que cerca de 8 milhões de pessoas morrem anualmente por fome, e, portanto, é um Portugal que sai do mapa todos os anos, mas, em contrapartida, mais de 50% dos cereais, e estas percentagens podem não ser as últimas, mas os cereais, muitos deles são não para a alimentação, mas para a alimentação de animais ou a produção de biofluido. Portanto, temos aqui a questão também do crescimento da população e da questão alimentar. Em 2050 seremos imensos e existem alguns desafios que estão a ser colocados em cima da mesa, nomeadamente a redução das emissões de CO2 até 2050 entre os 80% e os 90%, e, portanto, isso implica uma grande mudança na forma como fazemos as coisas no nosso dia-a-dia. Atualmente existem muitas pessoas no planeta, não é? Isto, ir a um sábado à tarde numa praia na China, temos este sentimento de prazer e de espaço. Mas em Londres, que é uma ilha, e sente-se que aquilo é Londres, quer dizer, o Reino Unido é uma ilha, mas sentimos que estamos numa ilha, também quando existem certos momentos em que há uma acumulação de pessoas, se consegue perceber que os animais entraram no circo. Na Índia existem 440 milhões de crianças. Isto é a população junta, acho que dos Estados Unidos, México e mais outro país. Só em crianças. Daqui a 20 anos, estas crianças estão a reproduzir-se. Portanto, a grande mão de obra intelectual que vai existir no planeta vem da Índia. Portanto, fazer parcerias com a China pode ser interessante para agora, mas daqui a 20 anos os chineses vão estar todos a envelhecer. Porque as pessoas jovens e com skills vão estar na Índia. Portanto, se calhar temos de desviar um bocadinho as parcerias. Em termos de crescimento da população, todos nós sabemos isto, mas já crescemos muito, mas até 2000, aquilo é um erro, até 2050, até 2050 ainda vamos ter um aumento de 18% do crescimento da população mundial, principalmente nos países asiáticos e africanos. Todas estas pessoas vão precisar de terra, de recursos e alimentos. E nós também. Se nós agora já dizemos que existe uma falta, já temos problemas em gerir os recursos, quando estas pessoas surgirem e as economias a crescer e, portanto, vão querer e vão ter acesso a outro tipo de bens e serviços, onde é que nós vamos buscar os recursos para esta coisa toda? Depois, comer carne tem impactos. Nós comemos carne diariamente. Os chineses começaram a comer carne também, quando começaram a ter um bocadinho mais de dinheiro, alteraram os seus hábitos alimentares. Comer carne tem implicações ao nível das alterações climáticas, porque para comer carne é preciso ter vacas e as vacas precisam estar em algum sítio para pastar. E foram alguns milhares de hectares, etc., na Amazónia, que foram devastados porque as vacas precisavam de lá estar. Isto tem implicações nas alterações climáticas, tem implicações no setor energético, tem implicações porque o protocolo de Kyoto não funcionou da forma como era esperado e, portanto, o setor energético agora está com algum problema em tentar compensar todas as expectativas que teve e que não foram curadas, mas todos nós pagamos várias contas ao final do mês porque é mesmo assim. Então, e nós, aqui na sala? Tem para pensarem um bocadinho, que é: pensem, e peço desculpa pela formatação, porque a compatibilização entre os Macs e os PCs dá nestas coisas. Pensem, vocês dão mais importante, se tentassem encontrar um padrão nas vossas decisões, dão mais importância ao quê? Eu já explico. À família, ao impacto das vossas ações relativamente à vossa família, cidade e vizinhos, nação ou mundo. E, em termos temporais, preocupam-se mais com o que vos vai acontecer e ao vosso ecossistema na próxima semana, nos próximos anos, durante a duração da vossa vida ou com os netos. E, portanto, nós encontramos aqui 4 tipos de padrões de comportamento. Portanto, quem está no 3 preocupa-se com o mundo e com os netos, de uma forma geral, como toma decisões na sua vida. Quem está no 1 preocupa-se mais com a sua família e com o amanhã, de uma forma geral. E depois temos aqui alguns comportamentos híbridos. Como já vamos no final do almoço, esta é uma fase muito difícil, eu vou pedir que levantem os braços. Vou arriscar fazer este pedido. E, portanto, arriscaria pedindo que... Quem é que nesta sala se encontra no quadrão 3? E aí, com evidência, desta semana, até na revista Visão, e todos nós somos testemunha, portanto... Mas levantem as mãos com uma... ou seja, temos aqui um conjunto de pessoas que se assume no quadrão 3, ou seja, na maioria das suas ações, preocupam-se com o longo prazo, portanto, com o impacto que tal poderá ter nos netos e no mundo. Muito bem. Quem é que está no quadrante 1? E não é preciso ter vergonha. Quem é que maioritariamente está no quadrante 1? Já começam a surgir mais algumas. Quadrante 2. Ok, pronto. O mundo e a família. Quadrante 4. Vocês são uma audiência difícil, porque isto assim não dá um padrão muito uniforme. Mas eu já fiz isto em vários sítios, portanto, ao menos é uma audiência
poderei dizer, talvez mais complexa, porque apresenta uma maior variedade e é difícil de encontrar um padrão. No entanto, este exercício foi feito em 73, pronto, e é daqui que surgem algumas das políticas que nós conhecemos hoje. E já em 73 um estudo foi feito nos Estados Unidos, etc., identificou que a maioria das pessoas preocupam-se com o curto prazo, portanto, com o que vai acontecer com a minha família e no amanhã. Recentemente, este ano, houve uma organização inglesa chamada Volans, fez este mesmo exercício, tentando, mas agora fazendo um zoom in. Quais são os agentes económicos que se preocupam mais com o longo prazo? Mais para a direita, mais se preocupa com o longo prazo. O que nós conseguimos chegar aqui e perceber é que, estão a ver, quem se preocupa mais com o longo prazo, e mesmo assim não são os mais radicais, não é? Porque não há ninguém que efetivamente se preocupe mesmo com o longo prazo. Temos as pessoas, os indivíduos e as empresas mais à frente, preocupados com o longo prazo. Os investidores estão ali um bocado na dúvida, não percebem se isto é sério ou não. Os governos estão noutra. Portanto, agora, eu já fiz isto em vários sítios. E alguém me consegue sugerir, houve só um único local em que toda a gente estava lá em cima. Alguém tem algum palpite? Qual é que é o grupo da sociedade em que toda a gente se preocupa com o futuro e com o longo prazo? A China não foi lá ainda, mas deve ser. Académicos, ONGs. Escola, exatamente. Ora bem, o único local em que toda a gente na sala disse que estava lá em cima era uma escola nunca sem, portanto um ambiente difícil e com dificuldades económicas daquelas famílias e daqueles miúdos, e na sala estavam miúdos entre os 7 e os 11 anos de idade. E todos eles optaram pelo 4. E eu aí percebi, porque tinha sido a primeira vez que isso me tinha acontecido, e percebi, pronto, já percebi isto tudo. Estes miúdos estão feitos ao bife, porque nós, enquanto crianças, de facto, preocupamos com o futuro, mas os adultos do momento não querem saber do futuro. E, portanto, temos aqui um choque de gerações constantes. As crianças preocupam-se com o seu futuro, mas nós não nos preocupamos minimamente com isso, porque já estamos noutra fase, porque já vimos os comportamentos dos outros e, portanto, já achamos que tal não é possível. Mas os miúdos de hoje em dia continuam a achar que tal é possível. E acho que isto vale a pena pensar. Apenas algumas curiosidades, sim, para nós termos a noção de qual é as coisas banais do dia, o que é que isso implica. Uma bica, quantos litros de água é que é necessário para nós bebermos aquela? Quando nós estamos a beber esta bica, estamos a beber quantos litros de água? Ao longo de todo o processo de produção. 140, mais ou menos. Quer dizer, isto foi umas calças destas. Quantos litros de água é que eventualmente implica a produção destas calças? 3.480, e também tem algumas, isto tem implicação de CO2, também já tem algumas consequências. Chocolate. Isto é delicioso, não é? Agora precisávamos, estamos aqui no final do almoço. Agora, qual é a outra face do chocolate? Trabalho infantil. A maioria do chocolate que nós comemos tem origem, e o trabalho que está associado à produção de chocolate é trabalho infantil. E nós, possivelmente, não temos essa noção. Mas podemos também comer chocolate em que há uma minimização da utilização de trabalho infantil, mas para isso temos de escolher. Ou seja, as nossas ações têm, de facto, consequências. As ações daquilo que nós optamos por consumir e a forma como optamos por produzir têm um impacto ao nível do planeta e ao nível da utilização dos recursos. E, portanto, as nossas ações individuais transformam-se em consequências universais. E, no fundo, temos isto. Temos muitas pessoas, vamos ser muito mais e, portanto, vamos todos andar à luta por recursos naturais. Quase a finalizar, afinal, quais são as alternativas reais em termos de inovação? Primeiro, eu acho que é compreender a realidade. Em países desenvolvidos, como é o caso da Europa, o aumento do PIB não traz necessariamente mais felicidade. Vários estudos evidenciam isto. Este é um exemplo. Isto foi feito pela New Economics Foundation, e ali o período de 85 até final do ano até quase o ano 2000, um período de crescimento do PIB foi uma altura em que a felicidade dos portugueses baixou. Portanto, mais dinheiro ou mais PIB, agora vamos ver aqui o que é que está errado, se calhar é a medida do PIB, pode não trazer mais riqueza. E, portanto, se calhar temos de... A inovação também implica introduzir novos conceitos, que é, se calhar, temos de prosperar em vez de crescer, ou crescer de outra maneira. Crescer de outra forma, e há pouco alguém disse, já não me recordo bem, então, mas não podemos consumir carros? Não podemos consumir, podemos consumir de outra forma. Consumir bens que sejam produzidos de outra forma. E, portanto, a essência, o enfoque desta nova política industrial, a meu ver,
deveria estar associada à questão da produção sustentável, que vai dar origem também à questão do consumo sustentável. E, portanto, nós podemos fazer exatamente tudo aquilo que fazemos hoje, mas em que os bens sejam criados e sejam produzidos, e os processos sejam de outra forma, tendo em conta, efetivamente, a minimização da utilização dos recursos naturais. E existe espaço para tudo, existe espaço para marketing, existe espaço para novos processos, existem N mercados. É só uma questão de olhar para uma situação e ver qual é a forma alternativa de a fazer melhor, porque desta forma nós conseguimos criar emprego. Acham que isto não são recursos que são capazes de criar riqueza? Isto foi um bocadinho olhando para aquilo que já existe em Portugal. À volta destes recursos já existem vários produtos que podem ser maximizados, no sentido de serem produzidos em maior quantidade e de melhor forma, e que têm um impacto positivo na chamada economia verde. E, portanto, o que fazer em concreto? Estou a acabar. Reabilitação sustentável, agricultura biológica, mobilidade sustentável. Reforma fiscal verde, pôr a banca a promover uma economia verde. Tem a função de o fazer, nem que precise de incentivos. Compras ecológicas públicas efetivas, não é no papel, é com o exemplo. Onde é que estão os carros elétricos a serem utilizados? Onde é que está a efetiva utilização dos recursos naturais e a escolha dos produtos que o Estado é um dos principais consumidores e, portanto, pode induzir o mercado nessa produção. Gostava de saber onde é que isso anda. Turismo sustentável. Nós temos o melhor país do mundo para se viver. Portanto, não é preciso fazer assim, tantas alterações para ter isto. E, finalmente, a educação. Escolas secundárias. Nós só conseguimos ter uma nova geração daqui a 10, 15 anos se as pessoas aprenderem que estes temas são importantes. Quem tiver curiosidade pode dar um clique numa associação K-Evolution para ver como é que anda a tentar contribuir. E quem tiver também curiosidade, ao nível das universidades, tentar ver como é que este centro, Sustainability Knowledge Lab, também anda a tentar incluir estes temas. Modelo económico para o futuro, a meu ver, é alcançar um desenvolvimento sustentável, uma política energética que inclua renováveis, mobilidade e reabilitação urbana, conjuntamente com uma reforma fiscal verde. Os instrumentos são instrumentos muito básicos. Setor público, as compras. Setor privado, a banca, que sempre foi indutora de crescimento económico. Na terra, nós temos terra, portanto, temos esse instrumento, é uma questão de ordenar. A educação, temos pessoas, portanto, é uma questão de as educar. E, portanto, podemos apenas dizer que, desta forma, e foi aquilo que me foi pedido, como é que da política industrial passamos para uma economia que respeita as gerações futuras. Vejamos o exemplo do Reino Unido e da Dinamarca. Portugal é, sem dúvida, eu digo isto sempre, um dos melhores países do mundo para viver. E, portanto, acho que o crescimento inteligente é um crescimento localizado e na ideia de sustentabilidade, mas sustentabilidade no sentido da sua definição tradicional, portanto, um estilo de vida que satisfaça as nossas necessidades, mas que também permita as necessidades do futuro, a satisfazer, as gerações do futuro satisfazer as suas necessidades. E, por fim, eu mudaria a ideia do crescimento para desenvolvimento inteligente, a inovação como sendo com base na partilha de ideias, um investimento sendo um investimento verde, isto é, que a banca tenha e consiga compreender os verdadeiros riscos e oportunidades do negócio verde, que atualmente não compreende, e que a política industrial seja alterada para algo de política dos recursos e do território, porque, no fundo, nós temos muita riqueza natural que pode ser transformada em produtos que gerem valor e criem emprego. E é tudo. Obrigada.